E aí, já parou para pensar que talvez aquele treino super longo e matador não seja o melhor caminho? Pois é, e se a gente descobrisse que treinos mais curtos, mas muito intensos, podem dar bem mais resultado? É exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar na ciência que está mudando o jogo do HIIT e entender como menos tempo pode sim significar mais força. Ok, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, mexe com a cabeça de muito atleta. Aquela parte do treino em que a gente mais sofre, será que é ela mesma mais importante? Aquela ideia de que quanto mais longo e doloroso, melhor. Será que é por aí mesmo? É isso que a gente vai botar à prova. Pois é, por muito, muito tempo a regra era clara, né? Quem treina HIIT sabe bem do que eu tô falando. Aqueles 5 minutos de tiro que não acabam nunca, que a perna queima, o pulmão arde. A ideia era essa. Para chegar no topo, o caminho era se esgotar nesses intervalos longos. Era o que todo mundo fazia, o que todo mundo acreditava. Beleza, então agora a gente vai pro ringue, digamos assim. De um lado, os intervalos longos e tradicionais, do outro, os curtos e explosivos. Vamos ver o que a ciência de verdade, com pesquisa séria, tem a dizer sobre essa briga. Então, olha só que interessante. De um lado está lá o treino clássico, a moagem de 5 minutos. A ideia aqui é levar a resistência até o limite absoluto. Do outro lado, uma coisa totalmente diferente, uma explosão de 30 segundos. É tiro curto, intenso, com pouquíssimo descanso. Parecem duas coisas que não têm nada a ver, né? Mas aí vem a parte mais importante para essa comparação fazer sentido. Não adiantava um grupo treinar muito mais forte que o outro, certo? Por isso, os cientistas usaram uma técnica chamada esforço equiparado. O que isso quer dizer? Basicamente, que no final das contas, o desgaste total, o cansaço, tinha que ser o mesmo nos dois grupos. A ideia não era ver quem trabalhava mais, mas qual método era mais eficiente com a mesma carga de trabalho. Certo, então vamos olhar mais de perto como foi esse estudo. Dá uma olhada nessa tabela. O tempo total de esforço é praticamente o mesmo, quase 20 minutos para os dois grupos. Só que a maneira de chegar nesses 20 minutos, aí é que está a grande diferença. Um faz 30 segundos de trabalho e descansa 15. O outro 5 minutos direto e descansa 2,5. Ou seja, o volume total é igual, mas a estratégia é da água para o vinho. E com tudo tão bem amarradinho, tão equilibrado, o que se esperava? Talvez resultados parecidos, né? Um empate técnico. Mas não foi nada disso. O que os dados mostraram foi uma surpresa e tanto. Então, o cenário foi o seguinte: pegaram os ciclistas já bem treinados, gente que não é iniciante, e colocaram eles para seguir um desses dois protocolos por 10 semanas. A grande pergunta era, para essa galera que já está no nível alto, o que funciona melhor para dar aquele empurrãozinho extra no desempenho? E o resultado tá aqui, bem na nossa frente. Dá uma olhada nesse gráfico. A diferença é absurda. O grupo dos intervalos curtos melhorou o VO2 max, que é tipo a principal medida de fôlego, em quase 9%. Já o pessoal dos intervalos longos, só 2,6%. É mais de 3 vezes a melhora, uma lavada. E não foi só o fôlego que melhorou, não. Olha que legal isso aqui. O gráfico mostra a potência dos ciclistas. O grupo do intervalo curto ficou mais forte em tudo, desde os sprints curtinhos de explosão até nos esforços mais longos. Foi uma melhora geral, sabe? O atleta ficou mais completo. Aí, para ter certeza que isso não foi só sorte ou coincidência, os cientistas fizeram mais um teste. Dessa vez foi tipo uma semana de treinamento de choque super puxado. A ideia era ver se mesmo num período tão curto, a vantagem dos intervalos curtos iria aparecer de novo. E dito e feito, o resultado se repetiu. Dá uma olhada. Em uma semaninha só, o grupo dos intervalos curtos já mostrou uma melhora clara no VO2 max. E o outro grupo, dos intervalos longos, ficou na mesma, praticamente. Isso só carimba o passaporte, né? Mostra que o método é realmente poderoso. Ok, até agora a gente viu o que aconteceu. Os resultados são claros. Mas a pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que raios um treino com tiros mais curtos dá mais resultado? Qual é a mágica? Bom, não é mágica, é ciência. É exatamente essa a questão. Parece que não faz sentido, né? Como é que tiros de 30 segundos podem ser melhores que um esforço de 5 minutos, se no final o trabalho total foi o mesmo? A resposta está dentro do nosso corpo, na fisiologia. Então vamos lá. Tem alguns motivos principais para isso. Primeiro, com os tiros curtos, o atleta consegue passar mais tempo total perto do seu limite máximo, do 100%. Segundo, a qualidade do esforço é maior.
Cada movimento é feito com mais potência. Terceiro, isso é fascinante, lá no nível das células, esse tipo de treino parece ligar melhor os genes responsáveis por criar mais resistência. E por último, é mais fácil de aguentar mentalmente. E olha, isso não é só uma interpretação nossa. Os próprios pesquisadores que fizeram o estudo bateram martelo nisso. Essa citação aqui do artigo deles diz tudo, com todas as letras. O treino de intervalo curto leva a adaptações, ou seja, a melhorias, que são simplesmente superiores. Ponto final. Beleza, muito legal a ciência, mas e na prática? Como que a gente pega tudo isso e aplica no nosso dia a dia de treino? É hora de repensar algumas coisas. Vamos ver como? O primeiro passo é mudar a mentalidade. Aquela ideia de no pain, no gain, de que quanto mais longo o sofrimento, melhor, talvez seja a hora de aposentar isso. Qualidade importa mais que quantidade. Segundo ponto, variar é a chave. Se o treino está sempre o mesmo e os resultados pararam de vir, talvez seja a hora de incluir umas sessões de intervalos curtos para dar uma sacudida. E por fim, o mais importante, a métrica que conta de verdade não é o tempo de cada tiro, mas o tempo total que se passa lá no talo na intensidade máxima. E tudo isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Hoje a gente viu a ciência questionando uma verdade que parecia absoluta no mundo do treino. Fica a pergunta no ar: qual vai ser o próximo mito a cair por terra? O que mais a gente acha que sabe, mas que a ciência vai mostrar que é diferente? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar essa análise.